Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e farei esse jornal metafísico especial para vocês. Vou dividi-lo em duas partes e falarei sobre todas as conexões que alguns sabem e algumas conexões que são esquecidas pelas pessoas quando falam sobre o Natal. Vocês vão ver que no final do vídeo todas as peças se fecham e vão compreender como cada detalhe que tenho passado no canal sobre anjos, anjos caídos, pecado original, pré-existência, guerra das sementes, rituais, etc. Eles estão ligados de maneira intrínseca. Quero que vocês estejam sempre estudando tudo que é colocado no canal, todas essas peças que são colocadas, tá bom? E conhecimento avançado que para pessoas que possuem dogmas, que aprenderam nas religiões, elas não vão compreender. Mas a partir do momento que você se liberta de tudo isso e consegue olhar as escrituras por um outro prisma, você vai compreender que um mundo que escondem um mundo diferente de você. Um mundo que é colocado como fantasia, mas ele está totalmente ligado à nossa realidade. Todos hoje em dia sabem que o Natal está ligado a algo pagão. E eu não estou aqui para criticar quem se reúne com família nesses dias, pois são feriados e a pessoa aproveita para descansar, para confraternizar, etc. Mas o ponto é abrir os olhos de vocês do que ocorre nesse dia e a profundidade do significado. Então vamos começar. Vamos à época da Páscoa. A primavera, ela se refere à estação, assim como as ideias de renascimento, rejuvenescimento, renovação, ressurreição, do qual podemos ligar totalmente a Cristo, Messias. Durante a primavera, uma importante celebração acontece, o dia da Páscoa. Ele varia entre 22 de março e 25 de abril na tradição, e entre 4 de abril e 8 de maio no cristianismo oriental, na região mais próxima do centro-norte da Terra, onde estão concentradas a maioria dos continentes não inundados pós-dilúvio. O meu intuito não é falar da Páscoa, mas quero salientar sobre essa época. Aqui num vídeo do meu canal antigo, que eu vou estar colocando aqui para vocês, sobre a celebração chamada de Beltane, ela está relacionada à tribo caída de Dan, que não está mencionada inclusive no livro de Apocalipse, e fala sobre os celtas. Os celtas têm origem em relação com tal tribo, e são aqueles que se uniram à semente da serpente em seus cultos pagãos de fertilidade. Assim o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Em 1 Reis, capítulo 12, do verso 28 ao 31, registra que o rei Jeroboão estabeleceu centros de culto religioso em Efraim e em Dan. Jeroboão colocou seus sacerdotes pagãos nos lugares altos que ele havia feito. É interessante que algumas centenas de anos depois, tanto a Bretanha quanto a Irlanda eram os centros do druidismo, lugares que se sabe que tanto Efraim como principalmente a tribo de Dan se estabeleceram. Estes últimos têm relação com os celtas e é a Casa Real Britânica. Essa religião pagã era praticada em partes da Europa Ocidental, assim como aconteceu na época de Jeroboão, onde as tribos de Dan e Efraim foram se estabelecendo. Prosperou e emanou das nações dos últimos dias, principalmente em lugares como a Irlanda e a Grã-Bretanha. A semente da serpente antiga, através da tribo de Dan, guarda a linhagem que irá trazer o Messias profano, que os atuais judeus esperam, pois estes não receberam a Cristo, o verdadeiro Messias. Um dos 4 festivais druídicos primários, chamados de Beltane, é celebrado entre os dias 30 de abril e 1º de maio, também chamado de Noite de Walpurgis. Este é o dia mais importante do calendário dos feiticeiros druidas, enquanto o 1º de maio é um dos principais feriados dos Illuminati.
Grandes fogueiras são acesas na véspera de Beltane, a fim de dar boas-vindas à deusa da terra. Os participantes esperam ganhar o favor dessa deusa para que ela abençoe suas famílias com fertilidade procriativa. Achamos interessante que a Casa Real de Windsor, família real britânica, acenda uma fogueira de Beltane todo ano. O mastro enfeitado com flores e fitas originou-se da celebração de Beltane. Visto que a fertilidade está sendo pedida à deusa da terra, o mastro enfeitado é o símbolo fálico e a dança circular em torno dele forma o círculo que simboliza o órgão sexual feminino. Fitas de 2 ou 3 metros vermelhas e brancas alternadas são presas na ponta do mastro. Os homens dançam no sentido anti-horário, enquanto as mulheres dançam no sentido horário. A união das fitas vermelhas e brancas entrelaçadas simbolizam o ato da cópula. Lembre-se que esse, para eles, é um dia de celebração da fertilidade. Para demonstrar seus vínculos ocultistas e iluministas, celebram o Dia do Trabalho, em 1º de maio, e fazem com que a população guarde tal dia sem noção do real ocultismo por trás de tais datas. Não à toa, entidades do panteão celta, como Cornunnos e Beleno, são descritos como seres semelhantes à figura de Faunos, assim como Pan. Estes, por sua vez, lembram muito a figura de Baphomet. Estes deuses nos levam até Caim e sua aparência animalesca, após a maldição que Deus lhe colocou ao sacrificar seu irmão Abel. Esses cultos de fertilidade estão relacionados com o ocorrido no Éden, e que foi a corrupção e despertar dos sentidos humanos em pecado, podendo destacar luxúria, gula, vaidade, entre outros. Nesta comemoração, geralmente é erguido um grande tronco de árvore, que simboliza o pênis de um deus profano, com uma coroa de flores no topo, simbolizando a vagina da deusa. Essa simbologia é em realidade a cópula entre Satanás, a antiga serpente, e Eva. Ao unir o poder criador desta deusa com a fertilidade de seu amante, toda a vida começa a florescer, pois em suas crenças, na região norte está o auge da primavera, em que a maioria dos animais saem para acasalar. O fogo é o principal elemento presente em todos os feriados pagãos. Contudo, sua luz e seu calor representam a virilidade e força fértil desse deus pagão. Não à toa, a descendência da serpente escolheu o dia 1º de maio para a fundação e reorganização dos mesmos antigos construtores antediluvianos, babilônicos e egípcios, ao longo das eras, que se autodenominam os Iluminados. O termo Illuminati foi empregado pela primeira vez em alusão aos Iluminados da Baviera, uma fraternidade fundada em 1º de maio de 1776 pelo filósofo alemão Adam Weishaupt. Educado por padres jesuítas, o criador da ordem acreditava na existência de uma distinção racional, fora e acima da fé, acessível a qualquer pessoa e que poderia levar os indivíduos à perfeição. Sempre ofereça cada dia da sua vida a Deus, pois você pode estar guardando um feriado profano, de maneira indireta. Vale muito a oração do justo, pois o poder que está em Deus sempre é maior, para quebrar qualquer laço e maldição. Robert Arthur e Elizabeth Windsor.
Bem, pessoal, já vimos que os celtas e tais povos da serpente adoravam ao deus Cernunnos, ou Cernunnos, que é uma entidade que é muito parecida às tradições dos sátiros, faunos, chamado deus Pan pelos gregos. Mesmo que de certo modo nessas mitologias elas tenham certa diferença, vocês perceberão que elas estão relacionadas às seguintes coisas: sexo, vinho, música, festas, árvores, fertilidade. Estas festas, ocorrendo num período do final de março para abril, se estendendo até o início de maio, mas principalmente de março a abril, como na festa de Beltane, que é na passagem de 31 de março para 1º de abril, do qual tem essa comemoração, do Dia do Trabalho, em realidade é uma festa pagã, ocorrendo e havendo fecundação nessas épocas, haverá nascimentos de pessoas justamente nos meses de novembro e principalmente dezembro, e até os dias finais de dezembro no solstício. O solstício são os dias mais escuros do ano nessas regiões da Terra. Esse período fica entre 17 de dezembro até 21 de dezembro. Em alguns países dessa região, o solstício acontece no dia 21 de dezembro, em alguns no dia 22, E é considerado o dia mais escuro do ano, Poucas horas de sol em alguns países. Tem alguns que chega a ser 2 horas apenas. Então, existem muitas celebrações e rituais ancestrais que eram comemorados nesses dias, principalmente porque o inverno era um período de privação, miséria e fome. Esses rituais são conhecidos pelos celtas, maias e astecas. Todos buscavam afugentar as sombras e esses espíritos das trevas, no que é considerado a noite mais longa do ano. Por isso eles têm esses tipos de costumes, como acender velas, escrever em papel pedidos, entre outros tipos de costumes que foram herdados dessas espécies de celebrações. Então eu quero colocar aqui sobre o Éden. Os dias do Éden, eles não são dias literais, como conhecemos. Se 1000 anos para Deus são como um dia, e assim está colocado nas Escrituras, então entendemos que Adão e Eva passaram por um período que não sabemos no Éden antes da queda. Um exemplo é que Deus coloca a criação para que Adão a nomeasse, e isso não se faz num dia de 24 horas normais, porque a criação ela é magnífica e muito extensa. Seria loucura dizer que Deus criou o homem pela manhã e o levou a nomear animais pelo meio-dia e pela tarde criou a mulher e logo foram tentados e tudo entrou em colapso. Não é assim. Após o 6º dia, Deus disse que tudo era bom, então não ocorreu o pecado e a queda do homem no 6º dia. Então não houve algo mal no 6º período da criação, ou aquilo que nós podemos chamar de 6º dia edênico. Entendo que no 7º dia ou no 7º período que houve a tentação, a expulsão do homem do Éden. Pois eu entendo que os juízos de Deus caem em número 7 sobre a terra, como por exemplo os 7 selos, 7 taças, pelo fato que Satanás profanou o descanso no Éden. Ou seja, foi nessa época em que o homem e a mulher foram tentados e expulsos do Éden. Então nós hoje estamos vivendo uma espécie de 8º dia. Por isso existe muita alusão no cinema e no ocultismo sobre 8º dia. E por isso a circuncisão, um pacto. Porque seria uma aliança novamente com o ser humano sendo feita, e isso no 8º dia. Por isso a circuncisão era no 8º dia. Então a grande árvore cósmica, dual, conhecida por árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está relacionada ao período em que Adão e Eva se reproduziriam, assim como animais e plantas têm seu período. Mesmo que a criação hoje está totalmente alterada, ainda existem as espécies que apresentam esse padrão. É um padrão normal na natureza, uma organização, e com o ser humano não iria ser diferente. Mas pela corrupção do fruto proibido, que é uma conexão e consumo de um fruto afrodisíaco que alterou os sentidos, Eva entrou em pecado com Satanás, e esta passou tal ensino a Adão, e ambos agora se veem nus. Até hoje nós vestimos roupas por causa disso. O sentido, a malícia, entrou no Éden, onde todos os sentidos foram corrompidos, a começar pelo sexual. Então no Éden, Eva se encontra grávida, do qual ela estava grávida de gêmeos, como vemos em Gênesis 3,15, que é muito forte. Nós vemos o surgir das 2 sementes e a condenação de Eva a dores de parto. E uma sentença a Satanás, simbolizado pela serpente nessa passagem. Então, nascendo em dezembro, Caim e Abel. O assunto não é foco de Caim e Abel. Compreendendo que num ano próximo à época da primavera, Adão e Eva comeram do fruto, foram tentados por Satanás, Caim e Abel nasceriam em dezembro. E entendo que Caim foi pai de uma linhagem de espíritos maus, pessoas predispostas ao mal, que mais tarde se tornaram ferreiros, construtores,
inclusive pai dos primeiros músicos, né? Segundo a Bíblia, Jubal foi o ancestral dos homens que tocavam harpa e flauta. Olha que interessante. No mundo antes do dilúvio, Gênesis 4:21. Olha a associação aí, pessoal, flauta. E pessoas que tinham inclinação à sexualidade exacerbada e praticavam seus ritos de fertilidade em bacanais. Então, Dionísio, o deus Baco, está ligado a Caim. A origem do carnaval, nas festas agrárias, realizadas na primavera, quando as pessoas saíam das cavernas, nas quais se protegiam do severo frio e comemoravam com cantos e danças o tempo, que tinha relação com a primavera. Celebravam a alegria de poder ver o sol, de plantar, de ter alimentos e espantar as coisas. Por isso eles adoravam ao sol. Mas sabemos que o sol que eles adoram é o sol negro, ou aquilo que nós estamos colocando na série Símbolos de um Céu Desconhecido, que é o culto a Saturno. Pois Caim ele teve o solo maldito. Deus colocou uma maldição que o solo não ia produzir para ele, pois ele tinha a maldição de ser errante pela terra. Mas, ao fim, ao construir cidades, ele repousou. Mas ainda assim o solo é maldito para Caim. E por isso que eles escravizam os filhos de Adão até os dias de hoje. A elite Illuminati faz com que os filhos de Adão trabalhem para eles até hoje. E eles estão relacionados aos filhos de Caim, a semente antiga de Caim. Estes sempre tiveram a ajuda de Saturno e de outros deuses nas suas colheitas no mundo antediluviano, pois o deus Saturno, que é Satanás, ele está relacionado também à agricultura, do qual, inclusive, Caim ele era alguém que plantava, que estava relacionado à agricultura. Então eles comemoravam essas festas e entendendo que tanto na primavera como na época que mais tarde o Império Romano ele colocou a festa para Saturno, chamada de Saturnália, que é comemorada justamente em dezembro, fazendo homenagem ao ocorrido no Éden. Isso é uma afronta a Deus, com cultos regados a orgias, sexo e muita comida. Então tanto o Carnaval como a Saturnália em dezembro, próximo ou na época de primavera, naquelas regiões, nessas datas em março, abril, até mesmo maio, os cultos e festas realizadas aqui em final de novembro, dezembro, eles estão relacionados à Saturnália. Festa realizada em Roma foi feita nessa época em dezembro, a Saturnália, em homenagem a Saturno, deus da agricultura dos antigos romanos. Diz a lenda que Saturno pregava a igualdade entre os homens e foi quem ensinou a arte da agricultura aos italianos. Expulso do Olimpo, Saturno chegava com a primavera e era saudado com festas em período de liberação das convenções sociais. Durante a Saturnália, os escravos saíam às ruas para comemorar a liberdade e a igualdade entre os homens, cantando e se divertindo. Os da alta sociedade se liberavam em orgias e se juntavam ao povo, sempre feitos debaixo de uma árvore. E esses cultos de fertilidade geralmente eram feitos debaixo de uma árvore, pois alude ao Éden, em que o deleite dos homens e mulheres iria ser santo. Mas ocorreu o quê? A queda. E tais festas eram feitas pelos descendentes de Caim, mesmo pós-queda do homem, em afronta a Deus. Agora, não é o caso de falar de Lilith, né, ou dessa entidade feminina. Eu quero salientar que não compreendo, não entendo que ela foi esposa de Adão, a primeira esposa de Adão, mas ela está ligada sim a ser a esposa de Caim. E mais tarde de Samiasa, que foi o sentinela líder dos anjos que desceram à terra para se relacionar com as filhas dos homens. Essas filhas dos homens, que eu sei que são as filhas de Caim, que nesses bacanais justamente eram chamadas de ninfas. Por isso as lendas relacionadas às ninfas as colocam como frequentemente alvo da luxúria dos sátiros. Ninfas têm significado de noivas e estão relacionadas a esses espíritos, a natureza, florestas e cultos de fertilidade antediluvianos. Existe inclusive um verso que fala justamente sobre Lilith e os sátiros na Bíblia, pois alude ao mundo antigo em que a esposa de Caim, Lilith, e sua semente faziam esses bacanais, essas festas de orgia. Em Levítico 17:7 diz o seguinte: assim não oferecerão mais sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Olha aqui, relacionado esses sátiros, esses bodes, essas figuras mitológicas que pareciam a homens, mas possuíam corpos de animais, né, e chifres. Esta será uma lei perpétua por todas as gerações. O termo é o 8163, sair, que significa em hebraico diabo, cabra, peludo, criança, áspero, rude, né? Sátiro, fauno.
Isso é a semente de Caim, pois ele recebeu uma maldição a se parecer a um animal, que eu vou estar falando mais adiante. Em uma outra passagem, em Isaías 34:14, diz o seguinte: "E as feras do deserto se encontrarão com lobos." Em algumas traduções é colocado hienas, mas esses lobos aqui têm a ver com lobisomens, tá? Mas não é o tema desse vídeo. "E o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si." Esses sátiros eram retratados como homens animalescos com orelhas pontudas, alguns com caudas semelhantes a cavalos, e sempre com os membros eretos, ou seja, genital sempre preparado para copular. Como companheiros de Dionísio, do deus Dionísio. Geralmente eram mostrados bebendo, dançando e tocando flautas e praticando esportes, sempre relacionado também à música. Alguns dos tipos mais específicos estão colocados em painéis: sátiros com pernas de cabra. O Silenus original parecia um homem folclórico da floresta, com orelhas pontudas e às vezes com cauda e pernas de um cavalo. Sempre eram colocados nos painéis como sátiros tocadores de flauta. Atores vestidos como sátiros formaram o coro das chamadas peças de sátiro, que foram realizadas nos festivais do deus Dionísio, tudo como homenagem a esses descendentes de Caim e culto ao deus Saturno. Por isso que vem a sátira, que seria uma espécie de tirar sarro de algum tipo de evento ou algo oficial. Então o que os sátiros faziam eram literalmente tirar sarro do culto santo que ia ser feito de fertilidade, mas no Éden, na sua época específica em que o homem e a mulher se uniriam. Mas, mediante a queda que houve, nascem o quê? Duas sementes, Caim e Abel, no ventre de Eva. E a partir daí, eles continuaram fazendo cultos relacionados a orgias, à libertinagem, e não a um período santo que Deus iria colocar ao homem, assim como a natureza tem a sua época de cio, sua época de fertilidade. Vale salientar que no livro de Gênesis mostra que Lameque matou um homem, e vê que a maldição de 7 vezes será vingado, que é justamente a atração da morte para todas essas gerações, cai sobre ele. Por quê? Em Gênesis 4:23 e 24 diz o seguinte: "E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. No livro de Jazar, capítulo 2, traz o seguinte: "E Lameque estava velho e avançado em anos, e seus olhos estavam fracos, e ele não podia ver. E Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E isto foi um dia em que Lameque foi para o campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, estava diante deles. E Lameque estava muito velho e não podia ver muito. E Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para retirar seu arco e as flechas e acertar a Caim, que estava muito longe, e ele o matou, pois o mesmo pareceu ser de longe um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, mesmo ele estando distante deles, e ele caiu em terra e morreu. E Iá recompensou o mal de Caim de acordo com sua maldade, que praticou contra seu irmão Abel, de acordo com a palavra dita por Iá. E aconteceu que quando Caim tinha morrido, Lameque e Tubal foram para ver o animal que tinham matado. E eles foram e viram Caim, avô deles, morto na terra." Ou seja, Caim ele tinha uma aparência que lembrava um animal. Por quê? Está relacionado com algo peludo. E, com certeza, ele possuía chifres. Esse é o porquê essas figuras como sátiros, eles possuem essa semelhança a animais como bodes, etc. E eram colocados assim, nesses cultos, nessas mitologias. Dentro da cultura hebraica, é entendido que ele recebeu chifres como um sinal para que as pessoas o temessem e não o matassem. Pan também está associado às mesmas figuras. Na mitologia grega, é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Vive em grutas e vaga pelos vales e pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas, e é representado com orelhas, chifres e pernas de bode, amante da música. Traz sempre consigo uma flauta. Olha que interessante, sempre a flauta está aí colocada. É temido por todos aqueles que necessitam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispunham
apavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente, e que são atribuídos a Pan. Então, o medo que as pessoas tinham de atravessar uma floresta à noite é atribuído a Pan, daí o termo pânico. O que dizer então de Baphomet, que é uma figura como cabra, que possui inclusive um membro ereto com serpentes enroladas, que alude ao DNA. O bode é um animal impuro e antagônico ao carneiro. Agora eu vou colocar uns dados aqui sobre o mês de Tevet e Shevat, na cultura hebraica. Épocas próximas das datas que eu falei, tanto novembro como dezembro, na cultura hebraica, elas têm relação com essas festas também. No Sefer Yetzirah, um livro que faz parte da cultura judaica, cada mês do ano judaico tem uma letra do alfabeto hebraico. Um signo do zodíaco está relacionado às 12 tribos de Israel e a um sentido humano ou alguma parte controladora do corpo humano. O mês de Shevat ele é relacionado à árvore da vida e o sentido relacionado a esse mês é o comer. Por isso, comer da árvore da vida. O que justamente Adão e Eva foram privados ao ser expulsos do Éden, mas que Cristo nos oferece. E o mês de Tevet, que seria relacionado geralmente a novembro, está relacionado ao período de inverno, em que o período de inverno começa e com a tribo de Dan. A tribo de Dan representa o estado inicial de imaturidade na alma, que cresce durante o mês de Tevet. Justamente a tribo que se junta aos pecados dos pagãos, que deu origem aos celtas, pois os celtas são a tribo de Dan misturada à semente da serpente. Dan é comparado a uma serpente que morde com o veneno da ira. Entre os 4 seres viventes e as 4 tribos regentes de todas as tribos de Israel, Dan é a cabeça de águia. Entre as tribos regentes das 12 tribos de Israel, Dan é uma delas, e está relacionado ao signo de serpentário, pois o signo de serpentário era uma águia na cultura israelita, mas mais tarde ele foi associado a uma serpente justamente pela profecia de Jacó para a tribo de Dan. Então, pessoal, existem aqueles 4 seres viventes, que eles estão relacionados a 4 constelações, a 4 tribos principais de Israel. E Dan era uma delas, e era simbolizado por uma águia nos tempos antigos. Mas, mais tarde, foi colocado uma serpente no lugar, porque existe uma profecia de Jacó a Dan, que alude à traição dessa tribo. E isso eu entendo que está relacionado a algo celestial que ocorreu lá no mundo dos céus, lá nos reinos celestiais, e que se repete aqui como padrão, como sombra no reino da terra. Essa profecia de Jacó diz o seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e que faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Aqui está clamando por salvação, que está relacionado a Yeshua, a Cristo. E aqui mostra que ela morderia o calcanhar, ou seja, também relacionando a sentença daquilo que ocorre no Gênesis 3,15, em que a cabeça da serpente seria pisada e ela morderia o calcanhar da semente da mulher. Estamos falando de descendências. Então Dan está relacionado a isso, será uma tribo desertora e está associado ao 13º signo escondido de serpentário, que também não é o assunto de hoje, mas posso estar falando em futuros vídeos sim. Mas tomando em conta tudo que eu coloquei, está claro a associação dos cultos de fertilidade da primavera, cultos de fertilidade relacionados ao carnaval, com o deus Baco e com a Saturnália, que também mais tarde estava sendo realizada em dezembro. Novembro e dezembro como períodos em que nasciam as pessoas dos cultos da época de março e abril. O porquê desses rituais pagãos terem figuras como sátiros, faunos, e que eles têm total ligação com a semente de Caim, com o pecado original e com a queda do homem desde o início, com árvores, comida, sexo, fertilidade. Tudo isso relacionado tanto ao período edênico, que está relacionado também a esse culto da Saturnália e que é comemorado nessas épocas e em realidade são homenagens antigas a tudo isso. Então eu vou parando por aqui, mas na segunda parte eu vou colocar para vocês a relação com Nimrod, Semíramis, com o Egito, solstício, a data do nascimento verdadeiro de Cristo e provando pela Escritura, e relacionando isso mais uma vez ao ocorrido no Éden, com a árvore da vida, etc. Valeu pessoal, até a próxima.
Mais materiais com diversos formatos estarão vindo. Tenho pouco tempo, por causa da vida corrida, relacionado tanto a trabalho, família, mas à medida do possível estejam navegando pelo canal, acessem a aba comunidade, a playlist no canal e as séries com formato tanto documentário e também lives. E desse jornal metafísico que eu faço para vocês, para estar dando conhecimento e material diverso para vocês. É isso aí, tamo junto, fiquem na paz do Eterno e até a próxima. Venha, te darei a revelação.